Bom dia, meus irmãos, que a paz de Deus, de Jesus, de nossos guias e protetores esteja com todos nós. Estamos aqui para mais uma de nossas reuniões, procurando lembrar os ensinos do nosso querido Mestre Jesus. A importância destes ensinos, destes esclarecimentos, desta bússola para todos nós. Então vamos fazer o nosso Pai Nosso, para que nos ajustemos e procurar buscar as nossas melhores informações, para que possamos ter um dia melhor e semearmos melhor para o nosso amanhã. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós procuramos perdoar aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que a vossa paz, a vossa luz, os vossos ensinos estejam presentes em nossos pensamentos, palavras e atitudes. Pedimos aos nossos familiares, aos nossos lares, aos amigos que aqui não puderam chegar, aos nossos queridos que já se encontram na outra dimensão, na outra estrutura da vida. Aos hospitais, aos sanatórios, às cadeias, aos leprosários, manicômios, orfanatos, lares de desarmonia, abrigos, aos nossos governantes, os dirigentes das casas religiosas, dos locais de trabalho e estudo. Que a paz, o entendimento, o amor esteja sempre com todos nós. Que assim seja. A gente trouxe hoje como estudo a lembrança muito importante para todos nós de um dos textos mais importantes. A gente lembra sempre que, como a gente tem a exposição aqui na frente da catedral, são 4 personagens, 3 de um lado e 1 do outro. Então representam os evangelhos, não é, considerados, lembrados de Mateus, Marcos, e Lucas e João. Então os 3 que estão de um lado são Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados evangelhos descritivos, que contam, descrevem as condições. E o 4 é São João, que é considerado o evangelho de essência, o místico, em que os ensinos são mais para serem refletidos. Então hoje nós trouxemos aqui um dos textos dos capítulos de número 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, que é denominado Sermão da Montanha. Este texto, que é uma conversa de Jesus com os discípulos, com os seguidores e com toda a multidão, traz uma série de esclarecimentos para todos nós. E lembram os estudiosos que a essência dos ensinos de Jesus se encontram nesses capítulos, e que a essência da essência, a alma maior do Evangelho, se encontra nas bem-aventuranças. Então a gente lembra sempre que ele, chegando, subiu ao monte e começou a orientar, a falar, falando aos discípulos, aos acompanhantes e também àquelas pessoas que ali se encontravam. Então é importante a gente lembrar esta condição. Quando tenhamos alguma dúvida sobre os ensinos, busquemos o Novo Testamento, os escritos de São Mateus, dentro dessa condição dos capítulos 5, 6 e 7.
O capítulo de número 6, nós já falamos para vocês, né? Que é o 6, 9 a 13, é o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, né? Que ele nos ensina a orar, qual seria a melhor maneira. Mas lembrando a parte referente às bem-aventuranças, né? Que a gente são 8 afirmativas, mas que em essência são 7, porque 2 se referem à justiça. Então, a primeira lembrança feita por Jesus é aqueles que são os pobres de espírito, e a gente às vezes utiliza como tom pejorativo, pessoa que não tem entendimento, não tem cultura. E esse pobre de espírito lembrado por Jesus não é esta a afirmativa. A afirmativa é da simplicidade, que a gente seja simples. Então, aquele que tem essa condição de simplicidade, de humildade e tal, aqui, né, terá o reino dos céus. Depois tem a lembrança, né, de um dos maiores capítulos de estudo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o bem-aventurados os aflitos, os que choram, né? Todos esses serão consolados. Então a gente tem o capítulo de número 5, no Evangelho segundo o Espiritismo, um texto todinho sobre essa bem-aventurança. E a gente lembra que a importância dos textos do Sermão da Montanha, separado por Kardec, dos 27 capítulos, porque o 28 é sobre a prece, não é? Dos 27, todos eles são referentes a posturas, condições que não teríamos discussão com quem quer que fosse. E deles, 18 são tiradas do Sermão da Montanha. A gente fala 18, mas tem mais uma, né, que é a prece também, que é tirada do Sermão da Montanha. Depois vem uma das bem-aventuranças, talvez mais difíceis para todos nós, que é a lembrança dos mansos, né? Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. É a lembrança que a gente sempre fala a respeito, né, de que o planeta evoluirá de provas e expiações para um planeta de regeneração. E a condição essencial é essa. Não é a cultura, não é o conhecimento, e sim a bondade que haja em nossos corações. Então, a mansuetude. Pois ele lembra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, aqui é uma lembrança, uma observação importante, porque nós temos, né, como referência que o nosso esclarecimento, o nosso conhecimento, ele é muito importante. Sim, é importante, mas às vezes nós extrapolamos, nós vamos além, não é? Porque essas condições que a gente ouve, às vezes, em entrevistas, em pessoas ou até passeatas, buscando a justiça, não é bem assim, porque a justiça é igual o ensino, é educação, e o ensino você tem que descer ao nível do aprendiz, não é você se colocar na cátedra sabendo, mas sim entrar em condições para ajudar. Então, todos esses nossos irmãos que a gente brinca e fala que são arteiros, né? Que nós temos em todos os campos, que a gente fala assim, é na política, é em tal lugar, é isso. Não, é onde tem o ser humano. Então, vocês vão encontrar dentro dos religiosos, dentro dos políticos, dos próprios ateus, sempre aqueles que procuram se desviar. E aí tem a norma, a lei para reconduzi-los ao lugar. Mas não somos nós que vamos fazer isso. Mais de uma vez Jesus foi chamado, né, a falar sobre isso, alguém perguntando, ele fala, não, eu vim aqui para trazer a paz, o entendimento, não vim aqui para resolver problema de herança, de separação, de divisão, né? Então, são as condições importantes
para que a gente entenda como é a vida. Porque às vezes a gente esquece disso, né? E nós, principalmente, em função da família, né? Os casais que se formam, então, diz lá o juiz para nós, né? Quando assinamos os documentos, e às vezes muitos não assinam, falam, eu não assinei o documento, mas o compromisso não é o formal, é o compromisso que você tem, não é? A gente, quando trabalhava aqui na evangelização, que trabalhava com os jovens, a gente dizia isso, você pode não estar interessado, mas o outro está, então o que você aprontar com o outro, você está respondendo, e não tem nada formal, nada assinado, não é? É a lembrança lá do Exupéry, nós somos responsáveis por aqueles que cativamos. Então, o casamento não só é a união de um homem com uma mulher, o casamento é o nosso trabalho, é a nossa família, é a nossa vivência, estamos casados com o quê? Agora, entender qual a importância para nós do Evangelho, é uma conduta, é uma postura, mas aí a gente está lembrando, pobre de espírito, humilde, né? Os que choram, as dificuldades que apresentam. Então, aí também vem algo que a gente procura às vezes fazer arte, né? Então, acha que se você fizer um sacrifício, tiver um espinho no pé e você não tirar, você está pagando seus pecados, e não é. Você tem que utilizar de todos os recursos, mas de uma boa maneira, da melhor maneira. E esse outro que a gente lembrou, que está gastando um pouquinho mais de tempo, a importância que a justiça será feita. Mas a gente tem, não é, no nosso arsenal, na nossa livraria, não é, na nossa cultura trazida pelos espíritos, não é, através da comunicação, de quantos e quantos espíritos, que aí vem a tal não é, do tal da liberdade, do livre-arbítrio, gastam 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 anos para se ajustarem. Então, não adianta a gente querer que prenda o marido, que prenda a mulher, que prenda o ladrão. Isso pode ser útil em algumas coisas, mas enquanto ele não criar juízo, enquanto não cair a ficha dele, enquanto ele não tiver em condição de receber esses ensinos, ele vai continuar aprontando, certo? Não vai regredir, porque você não diminui aquilo que você conhece, mas você aumenta a tua dívida, não é? Cada um de nós aqui pode se dizer, eu sou espírito, sou religioso, sou cristão, mas é arteiro no cartão de crédito, não é isso? Então, vai além das condições. Então, você pode ter uma estrutura, um conhecimento, mas tem um lado da sua vida, não é, que a gente lembra, é um lado meio sombrio, não é, das coisas materiais e da nossa, vamos dizer, ignorância cobrando as coisas. Aqui nós temos uma das bem-aventuranças, que é referência no Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. E o Cristo sabe que a gente é difícil de entender, então ele, como bom educador, falou aqui, falou no Pai Nosso, e ainda dá uma referência, né? Porque a gente gosta de comprar, de medir, né? De ver as coisas, e ele fala que a referência não é a medida, o dinheiro padrão, o metro padrão, as coisas que temos como referência, porque aquilo que temos como referência é divino. Com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. Bem-aventurados os misericordiosos, que obterão misericórdia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então, não é o texto evangélico que diz. O texto evangélico diz para a gente. Todas essas figuras, as parábolas, os ensinos, são figuras para que a gente, à medida que vai se esclarecendo, interprete. Um semeador saiu a semear.
Então, são os educadores que trazem para nós, mas nós também somos educadores. A gente também está semeando. Porque a gente tem 3 pontos. A gente está aprendendo, a gente está pagando e a gente está ensinando. Então, lembremos sempre destas condições. Aí vem, vamos dizer, a fiel da balança, o ponto mais importante. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Então você tem que ter misericórdia, simplicidade, bondade, para que possa a pessoa, eu vou ver Deus, não, você já tem Deus com você, mas entender o que seja, não é? A lei do Pai, a lei divina. Depois lembram, não é, os mais esclarecidos, que alguns textos falam bem-aventurados os pacíficos, e eles falam não, são os pacificadores, aquele que tem a paz e leva a paz, porque é o ensino da gente lembrar lá o São Francisco, não é? A condição de que dando é que recebemos, perdoando é que somos perdoados, morrendo é que nascemos. Então, todas essas condições dessa duplicidade, a gente entender o que há e o que isso traz, nunca perdemos. Não existe morte, sim passagem. Você troca de posição, como um bichinho aí perde a casca, o outro perde o casulo, outra condição. Nós passamos por uma melhoria, uma dimensão diferente, mas não pode ser provocada por nós, porque se fosse assim, todo mundo que é suicida estaria bem. Não, é dentro da normalidade, de você ter o bom senso, ter o equilíbrio, não é? Então, pacificadores são aqueles que levam. Então, será que nós somos, no dia a dia, pacificadores? Não é? Que a gente lembrou semana passada, falando, não é, a respeito das categorias de espíritos. Então, tem aqueles brincalhões, zombeteiros, perturbadores, não é, gozadores. Então, como é que nós colocamos? Nós nos devemos colocar, não é, como lembrava o Chico, quando você não sabe o que você vai falar, põe a água na boca e não engole, fica quieto, não é? O silêncio faz com que você melhore, apesar que você está pensando, né? Ainda está recebendo essas condições. Depois vem alguma coisa, né, que cada um de nós pode estar sujeito. Né? Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando a gente tem alguma dúvida sobre, fala lá, os aflitos, não é? As nossas dificuldades, a gente sempre lembre destes grandes espíritos que passaram por aqui. O mestre é o primeiro deles, mas outros de quilate um pouco menor, mas que todos passaram. Todos os apóstolos, tirando o João, não é, tiveram um fim de vida difícil. O próprio Cristo foi crucificado em nome da justiça. Ele foi para o Sinédrio o julgou, não é? Um ficou de cá, o outro de lá, passando, não é? Mas foi um tribunal que o condenou. Então, quantas e quantas vezes nós vamos sofrer uma injustiça, ser perseguido, não é? Não ser entendido, não ser compreendido, mas a gente procure avaliar dessa maneira. Os mais esclarecidos sempre passaram por circunstâncias extremas e sacrifícios. A gente lembra lá do querido Sócrates, que ensinava umas coisas erradas para os jovens, né? Teve que tomar cicuta, quer dizer, não mataram, mas deram veneno para ele tomar, né? A história do própria sentença lá do Tiradentes, que diz lá que ele morreu de morte natural por enforcamento, né? Que o corpo é que desprendeu, né? E ele não ficou no ar, porque tinha que ficar no ar para não morrer. Então, arrumam situações, nos colocam nelas, mas essas situações é para a gente não gerar o ódio, a mágoa, o ressentimento. Então, todos nós vamos ser criticados pela religião, por uma postura, por ter respeito,
por achar, não é, que o indivíduo é manso. Outras vezes falam que o indivíduo é parado, mas esquece, não é? A gente com um pouco mais de idade, de experiência, a gente vai vendo o seguinte, fala assim, o cara é muito parado. Aí passa o tempo, daí a 10, 20, 30, 40 anos aparece a doença no indivíduo. Isso é genético. Quer dizer, ele viveu sempre dentro daquelas condições, ele poderia ser um espírito animado, tal, mas o veículo dele não era um veículo tão possante, não é? Como o pessoal procura aí, meu motor é mais isso, é mais aquilo. Não é ninguém que é um motorzinho pequenininho, fraquinho. Mas a gente recebe isso, recebe um corpinho nessas condições. Então lembremos, quando nos perseguirem, nos injuriarem e disserem coisas contra nós, e tudo isso dentro dessas condições de uma moral, de um equilíbrio, do respeito, todos esses itens que a gente lembrou nas bem-aventuranças, ele fala, regozijai, não é? Porque o mesmo aconteceram com aqueles que vieram trazer e exemplificar estes ensinos. Pois ele faz uma lembrança, não é, vamos dizer, aos materialistas, a todos nós. Ai de vós, não é, que procuram o céu na terra, à custa da verdade. Então, não é, a gente lembra, como falamos aí a respeito do trabalho, que a gente fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, mas a gente joga na loteria, né, que é para ver se ganha uns trocados para não precisar trabalhar. Então nós estamos dentro do mundo físico para aprender as coisas espirituais, mas a gente faz ao contrário, traz as coisas espirituais para o mundo físico, né? Então a brincadeira aí de muitos, né, religiosos, no Santo Antônio, se não casou, põe o santo de ponta cabeça. Quer dizer, tem que castigar o guia, o mentor, porque ele tem que cuidar e dar aquilo que a gente quer, né? Como alguns, né, eu lembro de alguns queridos na minha família, falam assim, quando eu desencarnar, Jesus vem me buscar. Aí depois passa um tempo, vai se esclarecendo, fala, não, os guias vão vir me buscar. E tiver alguém esperando a gente de bondade, que vai ter, né, já é muita coisa. Então nós não estamos nunca desamparados, só que a gente procura trazer o céu para a terra, né? Então é aquela história, você dá o dízimo, você traz a cesta básica, você ajuda isso, né? Que o lado de lá vai ser melhor. Tem gente que vende até terreno no céu, né? Agora, cada um dentro destas condições que a gente traz a vida espiritual para o material, e não é o desprendimento que tem que gerar na gente. Então, ele diz, ai de vós os ricos, não é? Que já tende toda a vossa recompensa. O próprio André Luiz, não é, em suas obras, mesmo Emmanuel também, explica isso. Você ganhou o salário de 8 horas, trabalhou 8 horas, é trabalho inútil, porque você já ganhou o que você fez. Agora, aquele que trabalha 8 e recebe 6, esse tem um crédito. Mas aquele que ganha as 8 e trabalha 6, tem débito. Então, essas que são as condições de como a gente se porta, né? Bem-aventurados os aflitos. Mas tem aquele que está falando assim, mas comigo não acontece nada disso, né? Outro dia vi uma charge, uma brincadeira, em termos até espírita, não é? O indivíduo fazendo Pai Nosso, conversando com Deus e reclamando que, tem gente que nasce fitness e continua a vida inteira magrinho, bonitinho. O outro, coitado, gordinho, é genética, não sei o que, tem que comer menos. Cada um está num padrão e a gente fica, né? A lembrança daquilo que o próprio Cristo fala mais aí na frente, né? A lembrança que a gente está sempre de olho gordo nas coisas do outro, em vez de saber se ajustar. Se nós temos uma diabetes, é para cuidar. Se a gente é um pouquinho gordinho, é para segurar. Então, a gente fica rezando para liberar todas as coisas, né? Eu vejo muitos, né, que fazem um tratamento, faz a dieta, leva tudo, leva os resultados de exames e o médico fala, você está ótimo,
Quando fala para o indivíduo que ele está ótimo, ele acha que ele pode fazer tudo. E não é. Você chegou numa condição boa em função da sua dieta, do seu regime, de como você está. Então, continue. E não, o indivíduo fala, não, a partir de hoje estou livre. E não é essa a condição. Então, lembra todas essas condições materiais e aí mexe conosco os religiosos, os falsos profetas. Porque a gente pode estar dizendo uma coisa e não faz. Não é? Ou então a lembrança, que eu tenho um amigo que gosta muito de brincar e falar isso, é conto do vigário. Não é? Porque o vigário seria aquele que seria responsável por passar a parte divina. Não é? Mas ele não fica como um verdadeiro sacerdote. Ele fica um profeta falso, não é? É o vigário, que enrola os outros, que fazem as condições. Então, aquilo que nós estamos fazendo e não passamos corretamente para vocês. Nós estamos sendo falsos profetas, nós estamos sendo vigaristas. São as pessoas que vocês estão depositando a confiança, vindo para escutar, para se esclarecer, e nós induzimos. Então, muitas das vezes as pessoas nos questionam. Ah, mas não é para fazer isso? Bom, a justiça está aí, você pode demandar, o PROCON está aí. Mas tudo aquilo que você fizer e receber, já recebeu, não tem mais. Então, você quer ficar com algum crédito? Você quer viver de uma maneira diferente? E aí ele faz a lembrança, não é, muito especial aos apóstolos e a todos nós. Vós sois o sal da terra. Então, a gente vem aqui, não é, aos cozinheiros, não é, aos mestre-cucas, não é para pôr tempero, certo? Judiar, é temperar, a gente ser parcimonioso, fazer as coisas direitinho. Então, não é o açúcar demais, não é o sal demais, nada a mais, não é? Aí os gordinhos que lembrem também isso, né? Para ser fitness, mas fitness em tudo, a gente ser esbelto em todas essas condições. Então, a lembrança que a gente deve ter essas condições, porque senão não adianta você ter qualidades, você ter dons, ter alcance, se você não os utiliza. Então, isso vai se perder, não é? É o que se fala, se o sal não tem valor, perde, ele vai ser colocado na estrada para tapar buraco, né? Fechar as condições. Então, o sal, o tempero é a modéstia, é a humildade, a simplicidade, é a mansuetude, é a paciência, que lembra ser sempre silencioso. E lembra algo que a gente lembra sempre a todos aqui: vós sois a luz do mundo. Então, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A gente tem um tempero, saiba ajudar as pessoas e não atrapalhar a vida, né? E que a gente tenha bons olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ele também nos vem a dizer isso. Depois ele faz uma referência muito importante, que eu acho que é um complemento do que se fala da justiça, que ele fala que ele não veio trocar a lei, toda a lei, os profetas, ele veio reforçar. Só que aí ele faz uma lembrança, que nós devemos ser um pouquinho melhor do que o comum. Quer dizer, se o bandido é amigo do bandido, se o outro ajuda o outro para fazer uma falcatrua, nós temos que ir além. Então, que a vossa justiça seja além das condições materiais, não é? Então, a lembrança, não é, do texto antigo com o novo, e aí ele fala assim, e faz a referência: vós ouvis o que foi dito aos antigos, não matarás, não é? Mas aí ele vem e complementa, o evangelho, a boa nova, traz um pouco mais para vocês, certo? Toda essa condição, você ultrapassar, você ir além, né? A importância das afirmativas.
Então, aí vem algo dito: vós amareis e odiareis o inimigo. E fala: não, amareis a todos, inclusive o adversário. Então, esta lembrança: não cometerás adultério. Aí eles dizem, algumas das tradições, lá nos mandamentos, né, 9º e 10º, fazem umas observações já no tempo do Moisés, e que a gente não leva a sério, porque o adultério não é só com referência à pessoa, à parte física. Então, quando você vende 1 quilo com 900 gramas, você está adulterando. Quando você põe água no leite, quando você dá uma notícia falsa, tudo isso é adultério. E aí ele diz que vai um pouco mais além para a gente tem que olhar com bons olhos. Se os seus olhos forem bons, tudo terá luz. Então você não tem que cobiçar nada do outro, que fala o burrinho, a casa, porque tem várias passagens que são contadas, dados profetas e tudo, mostrando isso. O indivíduo gostava da casa do outro, era o rei, era o governante, era o intendente, tinha a condição da justiça de dar aquilo para ele. Então tirava o indivíduo e aquilo passava a ser posse dele. Era justiça, era lei, e não é nada disso. Então, muitas das vezes nós trazemos a lei em benefício nosso para uma série de coisas. Então, lembra ele: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está. Que a gente tenha a condição, que eu acho que esse é o mais importante das avaliações, a gente faz o bem por fazer o bem, não é para os outros nos elogiarem, não é para a gente ganhar o título de honrado, de digno. Isso tem que ser uma condição nossa. A gente não precisa ter esse reconhecimento, porque às vezes há o reconhecimento formal e a gente não faz isso. E a condição que a gente abre, encerra e faz todos, quando a gente orar, tenha sentimentos. Não que se compare, não faça a condição, não é? Eu tenho uma amiga que faz isso, né? Ela faz a oração para os netos, mas ela põe os netos, mas põe todos os netos de todo mundo, não é? Então, porque a gente fica pedindo para o da gente, não é? E às vezes questiona o guia: por que ajudou fulano e não ajudou o meu? Não é? Porque tudo tem a sua hora, tem o seu momento. Aí vem, quando se fala isso, que a gente tem a simplicidade, vem o ensino do Pai Nosso. Fala a mesma coisa: quando a gente jejuar, é jejuar para uma melhoria própria. Não é que a gente fala sempre jejua, mas guarda o dinheiro, vai fazer arte. Não, aquele dinheiro que você ganhou, você dá para os outros, não é? Vai ajudar os que precisam. Os olhos são a lâmpada da alma, do corpo, e a lembrança que a gente não pode servir a dois senhores. Ou a gente é espiritualizado ou é materializado. E o fecho que a gente dá aqui, da gente não julgar. A mesma medida que você mede, você será medido. Não deem as coisas santas àqueles que ainda não entendem. Então, isso daqui é muito importante, porque o ensinamento é bom, mas a gente tenha cuidado no que está passando, que tenha um fundo. Lembrar que vocês estão ouvindo, mas a gente pode dizer coisas que não estão corretas. Não é porque alguém está numa tribuna, está falando em nome divino, que está falando certo. Vocês têm a obrigação de fiscalizar. E se não entendeu, como diz o Espírito Erasto, é preferível você rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Então, lembremos sempre estas condições. Não é o que a gente reza, o que a gente fala e que leva, são as nossas ações. Que a gente tenha firmeza. E o último lembrete no Sermão da Montanha é a construção da casa sobre a rocha. Se você está firme, é convicto naquilo que faz, você está bem. Mas lembre que esses ensinos são para nós espíritos, e não para a nossa vivência, ensinar se fica casado, não fica, separa, demanda, não é nada disso. Isso é o nosso livre-arbítrio que deve estar calcado nessas mensagens, para a gente não azucrinar a vida do próximo, não atrapalhar a vida do semelhante. Que procuremos a cada dia nos tornarmos mais mansos, mais dignos, que possamos realmente ter em nós esse título
de cristão, não que nos deem o título, mas que a gente tenha pelo próprio mérito, pelas próprias condições. Então, que a gente tenha uma boa semana, que lembre, né, hoje o nosso querido João, mas é o João Batista, né, que a gente tem hora que é meio briguento, mas a gente tem que ser manso, né? É o sol que tem que diminuir, porque aquele que é manso é que vai crescer. Que a paz de Deus, de Jesus, dos guias e protetores, esteja com todos nós. Que assim seja.